Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, Luciano Santa Clara, ao canal Pai Especial QGR Santa Clara, onde a gente se une para desenvolver a leitura da Palavra de Deus. Continuando a tarefa, ainda do programa Pior Ano da Sua Vida, Isaías, do 43 ao 46. Ok? Então, vem comigo aqui na tela, para você acompanhar junto comigo. Isaías 43. Vou mostrar aqui, ó, capítulo 43. Porém, agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Visto que tu foste precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado, e eu tenho te amado. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente do leste e juntar-te-ei do oeste. Eu direi ao norte, entregue, e ao sul, não retenhas. Traze meus filhos de um lugar remoto e minhas filhas dos confins da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome, eu criei para minha glória. Eu o formei. Sim, eu o fiz. Traga o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Que todas as nações sejam reunidas e que os povos sejam congregados. Quem dentre eles pode declarar isto e nos mostrar coisas do passado? Que apresentem suas testemunhas para que possam ser justificados, ou que ouçam e digam: isto é verdade. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi, para que possais saber e acreditar em mim e entender que eu sou. Antes de mim não houve nenhum Deus formado, e nem haverá depois de mim. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu declarei, e eu salvei, e eu mostrei, quando não havia nenhum Deus estranho entre nós. Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Sim, antes que o dia existisse, eu sou. E não há ninguém que possa livrar da minha mão. Eu irei operar, e quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vós eu enviei a Babilônia e derrubei todos os seus nobres e os caldeus, cujo grito está dentro dos navios. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Portanto, assim diz o Senhor, o qual faz um caminho no mar e uma vereda nas poderosas águas,
o qual faz sair a carruagem de guerra e cavalo, o exército e o poder. Eles se deitarão juntamente e não se levantarão. Eles estão extintos, estão apagados como o pavio. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas dos tempos antigos. Eis que eu farei uma coisa nova. Agora ela surgirá. Vós não sabeis? Eu farei um caminho no ermo e rios no deserto. O animal do campo me honrará, os chacais e as corujas, porque eu dei águas no ermo e os rios no deserto para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Este povo eu formei para mim mesmo. Eles proclamarão meu louvor. Porém, tu não tens me invocado, ó Jacó, mas tu estás cansado de mim, ó Israel. Tu não me trouxeste o gado miúdo de tuas ofertas queimadas, nem me honraste com teus sacrifícios. Eu não te fiz servir com uma oferta, nem te cansei com incenso. Tu não compraste para mim cálamo aromático com dinheiro, nem me encheste com a gordura de teus sacrifícios. Porém, me fizeste servir com teus pecados. Tu me cansaste com tuas iniquidades. Eu sou o que apago completamente tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Coloca-me na tua memória. Deixa que debatamos em juízo juntamente. Declara, para que tu possas ser justificado. Teu primeiro pai pecou, e teus mestres têm transgredido contra mim. Portanto, eu tenho profanado os príncipes do santuário, e tenho dado a Jacó para a maldição e Israel para a desonra. Capítulo 44. Contudo, agora escuta, ó Jacó, meu servo, e Israel, a quem eu tenho escolhido. Assim diz o Senhor, que te fez e te formou desde o útero, o qual te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo. E tu, Jesurum, a quem eu tenho escolhido. Porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente, e minha bênção sobre a tua descendência. E eles brotarão como entre a erva, como salgueiros próximos a cursos de água. Um dirá, eu sou do Senhor, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e outro assinará com sua mão, pelo Senhor, e dará a si mesmo como sobrenome o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem como eu chamará e declarará isto e disporá isto em ordem para mim, uma vez que estabeleci os povos antigos. E as coisas que estão vindo e virão, deixe-os mostrá-las. Não tem mais voz, nem estejais com medo.
Não tenho eu te anunciado desde aquele tempo e o tenho declarado? Vós sois minhas testemunhas. Existe um Deus além de mim? Verdadeiramente não há nenhum Deus. Eu não conheço nenhum. Aqueles que fazem imagem esculpida são todos eles sem valor, e as suas coisas deleitáveis não os beneficiarão. E eles são suas próprias testemunhas. Eles não veem, nem conhecem, para que eles possam ser envergonhados. Quem tem formado um Deus ou fundido uma imagem esculpida que seja proveitosa para alguma utilidade? Eis que todos os seus seguidores serão envergonhados. E os artesãos, eles são filhos de homens. Deixe-os estarem reunidos, deixe-os levantar. Contudo, eles temerão e serão envergonhados juntamente. O ferreiro com a tenaz tanto trabalha nas brasas quanto o modela com martelos. E o trabalha com a força de teus braços. Verdadeiramente, ele está faminto, e sua força desvanece. Ele não bebe água e está desfalecido. O carpinteiro estende sua régua. Ele delimita a madeira com uma linha. Ele adapta sua forma com planos, e ele a delimita com o compasso, e a faz imitando a figura de um homem, conforme a beleza de um homem, para que possa colocá-lo na casa. Para ele se corta os cedros, e toma o cipreste e o carvalho, os quais ele deixou rebustecer para si mesmo dentre as árvores da floresta. Ele planta um pinheiro e a chuva o nutre. Então servirá para um homem queimar, pois o pegará para aquecer-se. Sim, ele o queimará. E assará pão. Sim, ele fará um Deus e o adorará. Ele faz disso uma imagem esculpida e se prostra diante dela. Ele queima uma parte do fogo. Com outra parte, ele come carne. E assa a carne e fica satisfeito. Sim, ele se aquece e diz: Ah, eu estou aquecido. Eu tenho visto o fogo. E do resíduo ele faz um Deus, sua imagem esculpida. Ele se prostra perante ela e a adora. E ora a ela, e diz: Livra-me, pois tu és meu Deus. Eles não têm conhecido, nem entendido, porque ele tem fechado os olhos deles, para que não possam ver, e seus corações, para que não possam entender. E ninguém considera dentro de seu coração, nem há conhecimento, nem entendimento para dizer: Eu tenho queimado parte disso no fogo. Sim, também tenho assado pão sobre as brasas daquilo. Eu tenho assado carne e a comido, e farei eu do resíduo de uma árvore uma abominação? Prostrar-me-ei perante o tronco de uma árvore? Ele alimenta-se de cinzas. Um coração enganado o tem desviado, para que não possa livrar sua alma, nem dizer: Não há uma mentira em minha mão direita? Lembrem-se destes, ó Jacó e Israel, porque tu és meu servo. Eu tenho te formado. Tu és meu servo, ó Israel. Tu não serás esquecido por mim. Eu tenho apagado, como a nuvem espessa, tuas transgressões, e como a nuvem, teus pecados.
retorna para mim, porque eu tenho te redimido. Cantai, ó vós céus, porque o Senhor tem feito isto. Gritai, vós partes baixas da terra. Irrompei em canto, vós montes, ó floresta, e cada árvore dela, porque o Senhor tem redimido Jacó e glorificado a si mesmo em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e aquele que te formou desde o útero. Eu sou o Senhor, que faz todas as coisas, que estende os céus sozinho, que sozinho posiciona a terra, que frustra os presságios dos mentirosos e torna adivinhadores loucos, que faz homens sábios retrocederem e torna teu conhecimento tolo, que confirma a palavra do servo e efetua o conselho dos mensageiros dele, que diz a Jerusalém: tu serás habitada. E para as cidades de Judá, vós sereis edificadas, e eu erguerei os lugares em ruínas dali. Que diz ao oceano: segue, e eu secarei teus rios. Que diz de Ciro: ele é meu pastor e realizará toda a minha vontade, dizendo a Jerusalém: tu serás edificada, e para o templo teu alicerce será posto. Vamos ao capítulo 45. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado, para subjugar nações perante ele. E eu afrouxarei os lombos de reis, para abrir perante ele os portões duplos. E os portões não estarão fechados. Eu irei antes de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços os portões de bronze e cortarei em partes as barras de ferro. Eu te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu tenho te chamado pelo teu nome. Eu tenho te dado um sobrenome, embora tu não me tenhas conhecido. Eu sou o Senhor, e não há ninguém mais. Não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido, para que eles possam saber, desde o nascer do sol e desde o oeste, que não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio escuridão. Eu faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Descei vós, céus, desde cima, e que os céus derramem justiça, que se abra a terra e que ela produza salvação, e que a justiça surja juntamente. Eu, o Senhor, criei isto. Ai daquele que contende com seu Criador. Deixe o caco contender, como os cacos da terra. Dirá o barro para aquele que o modela: o que fazes tu? Ou tua obra? Ele não tem mãos? Ai sobre aquele que diz para seu pai: o que tu geras como pai? Ou para a mulher: o que tens tu dado à luz? Assim diz o Senhor:
o Santo de Israel e Criador dele. Perguntai-me de coisas que virão, concernentes a meus filhos e concernente ao trabalho de minhas mãos. Demandai vós a mim. Eu tenho feito a terra e criado o homem sobre ela. Eu, precisamente, minhas mãos, tenho estendido os céus e todo o seu exército eu tenho comandado. Eu o tenho elevado em justiça e eu dirigirei todos os caminhos dele. Ele edificará minha cidade e deixará ir meus cativos, não por preço nem por recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito e o comércio da Etiópia e dos seus sabeus, homens de estatura, chegarão a ti e eles serão teus. E eles te seguirão. Em correntes eles chegarão. E eles se prostrarão ante a ti. Eles farão súplica a ti, dizendo: certamente Deus está em ti e não há nenhum outro, não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que escondes a ti mesmo, ó Deus de Israel, ó Salvador. Eles serão envergonhados e também confundidos, todos eles. Eles irão para a confusão juntamente os que são fabricados de ídolos. Eles serão envergonhados e também confundidos, todos eles. Eles irão para a confusão juntamente os que são fabricantes de ídolos. Israel, porém, será salvo no Senhor, com uma eterna salvação. Vós não sereis envergonhados nem confundidos por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Deus, Ele mesmo, que formou a terra e a fez. Ele a tem estabelecido. Ele não a criou em vão. Ele a formou para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu não tenho falado em segredo, em um lugar escuro da terra. Eu não disse à semente de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo justiça. Eu declaro coisas que são corretas. Congregai-vos e vinde. Aproximai-vos juntamente, vós sobreviventes das nações. Eles nada sabem, os que origem suas imagens de madeira esculpida, e oram a um Deus que não pode salvar. Contai vós e trazei-os para perto. Sim, permiti que eles tomem conselho juntamente. Quem tem declarado isto desde o tempo antigo? Quem tem contado isto desde aquele tempo? Não tem sido eu, o Senhor? E fora de mim, não há nenhum outro Deus. Um Deus justo e um Salvador. Não há nenhum além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu tenho jurado por mim mesmo, a palavra é saída da minha boca em justiça e não será revogada. Tal que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua prestará juramento. Certamente alguém dirá: no Senhor eu tenho justiça e força.
Sim, para ele os homens virão, e todos que estão enfurecidos contra ele serão envergonhados. No Senhor, toda a semente de Israel será justificada e se gloriará. E para concluir, o capítulo 46. Bel prostra-se, Nebo se curva. Seus ídolos estavam sobre animais de carga e sobre o gado. Suas carruagens estavam excessivamente carregadas. Eles são um fardo para o cansaço animal de carga. Eles se curvam, eles prostram-se juntamente. Eles não podem transportar a carga, porém, eles mesmos vão em cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, os quais são carregados por mim desde o ventre, que são levados desde o útero. E até a vossa velhice eu serei o mesmo, e até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu tenho feito e eu irei levar. Eu carregarei e vos livrarei. A quem vós me assemelhareis, e fareis igual a mim, e me comparareis, para que nós possamos ser semelhantes. Eles retiram ouro da bolsa e passam prata na balança, e contratam um ourives. E ele faz disto um Deus. Eles se prostram, sim, eles adoram. Eles o sustêm sobre o ombro. Eles o levam e o dispõem em seu lugar. E ele permanece. Desde seu lugar, ele não se ausentará. Sim, alguém clamará a ele. Contudo, ele não pode responder, nem salvá-lo de seu problema. Lembrai isto e refleti, homens, trazei isto novamente à mente. Ó vós, transgressores. Lembrai das coisas passadas, da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o princípio e desde tempos antigos as coisas que não estavam ainda feitas, dizendo: meu conselho prevalecerá e farei toda a minha vontade. Chamando um pássaro faminto desde o leste, o homem que realiza meu propósito, proveniente de uma nação distante. Sim, eu tenho falado nisto. Eu também farei isto acontecer. Eu tenho proposto isto. Eu também farei isto. Escutai-me, vós valentes que estáis longe da justiça. Eu trago para perto minha justiça. Ela não estará distante e minha salvação não tardará. Eu colocarei salvação em Sião, por Israel, minha glória. Então, foi isso, essa nossa leitura até o capítulo 46. Espero que vocês estejam acompanhando, compartilhando, meditando esta palavra. Deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão. E para que essa palavra, esse conteúdo, continue chegando a mais pessoas, eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Deixe seu like e continue se dedicando à meditação da palavra de Deus, o maior e mais completo manual de vida que existe. Não existe outro. Como o próprio Deus diz, ele é o único. Ok? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Vamos continuar perseverantes. Tá? Os tempos são duros, estranhos, de crises,
mas Deus vai vencer tudo isso. Forte abraço.